Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Eu sou Cláudia Cardillo e no episódio de hoje eu trago uma dupla muito forte aqui. De um lado, o pai que estimula os sonhos de seu filho, Ricardo Infantozzi. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. Que gostoso. Nossa, hoje nós vamos ficar um tempão aqui falando sobre uma coisa que a hora que você se der conta, você vai perceber o quão importante, o quão especial é. E de outro, nós vamos conhecer e dar voz a um pequeno grande autor, que é o Francesco Infantozzi, um menino de apenas 9 anos, apaixonado por história, ciências e música clássica, que já realizou o sonho de muitos adultos, que é publicar o seu primeiro livro. Francesco, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. O prazer é meu de estar aqui gravando com você e de estar, assim, é inexplicável a minha felicidade de eu estar aqui. Que legal, fico muito feliz, ó, um coraçãozinho para você, hein? E o que torna essa história ainda mais inspiradora é o propósito por trás da escrita. O Francesco não só apenas escreveu para se divertir, como ele quis também ajudar outras crianças, especialmente aquelas que estão internadas em hospitais, distribuindo esperança, conhecimento e alegria através das páginas do seu primeiro livro, A História do Mundo. Pega seu livro e mostra pra gente. Olha que lindo! Parabéns, que gostoso, isso é maravilhoso. Ricardo, conta pra gente como é que você, como pai coruja, está se sentindo em relação ao seu filho de 9 anos lançar o primeiro livro. Nossa, é indescritível. A emoção é muito forte e ele é um menino com um coração gigante, né? E que tem assim, como capacidade de entrega, algo que é surpreendente para a maioria dos adultos, né? Então, quando ele se propôs a escrever, eu tinha certeza que ia sair. Eu tinha certeza que ele ia concluir, porque ele é assim, não é? Aquilo que ele se determina a fazer, ele sempre conclui. Uau, você viu o que o papai falou, né? Isso é muito importante porque mostra que você tem disciplina, planejamento, organização, né, Francesco? E conta para o nosso público que está nos ouvindo agora. O que é que te motivou a escrever esse livro? Então, eu queria levar o conhecimento para as crianças que estavam hospitalizadas. Aí eu tive uma ideia, né? Por que não escrever um livro para levar esse conhecimento? Aí foi daí que eu falei isso um belo dia para o meu pai e isso se tornou realidade. Uau, simples assim, né? Sentar, escrever e tornar realidade, né? Isso mesmo, não tem que ser, quer fazer, vamos arregaçar as mangas e fazer, né? Do que o livro trata? É sobre aventura, é ficção, é biografia? O que é sobre? Me conta a história do livro. Então, esse livro aqui surgiu da minha paixão por história também, né? Que aí, aí eu falei assim, tá bom, eu quero levar conhecimento. Mas sobre o quê? Aí eu pensei sobre o meu assunto preferido e o assunto que eu mais entendia, história. Aí surgiu esse livro da história das civilizações. Ricardo, quando ele trouxe esse assunto para você, porque não é um assunto normal, né? É uma paixão diferenciada das crianças, né? Na nossa idade era mais comum a gente ter esse tipo de paixão. Mas quando você ouviu o Francesco falar que queria escrever um livro sobre a história das civilizações, qual foi a sua reação? Todas menos surpresa. Porque assim, né? a gente lê todas as noites.
Então, e o que ele escolhe para ler, o que ele pega na escola, na biblioteca da escola, é sempre um livro relacionado à história. Então, nós lemos a história do mundo do Monteiro Lobato inteiro, estamos lendo agora a história do rei Arthur, ele já leu a história da Grécia, do Egito, das civilizações sul-americanas. É uma paixão, e quando ele falou que queria escrever sobre isso, eu tinha certeza que ia sair, porque tudo aquilo que é feito com amor, dedicação, né, acaba saindo. Olha, que gostoso ouvir seu pai falar desse jeito, hein, Francesco? Sobre que tipo de história você conta? Você fala da história das civilizações, de como surgiu o mundo, de quando caiu um meteoro na primeira civilização, sobre as cavernas. Eu estou curiosa, sobre o que é que você fala? Então, eu falo sobre as civilizações ao longo da história, como é que elas foram se formando. Por exemplo, o Egito, de nômades, depois eles se tornaram sedentários, por causa do rio Nilo. Aí eu vou contando, assim, como as civilizações surgiram e como elas foram evoluindo ao longo dos tempos. E você traz ilustrações no livro também? Sim, trago. Por exemplo, essa daqui. Nilo, mostra para mim essa página. Olha que lindo! Mas todas as páginas têm ilustração. Ai, que lindo! Ricardo, tem dedo seu aí? Nessa revisão, na escolha das fotos? Na verdade, as imagens elas foram todas criadas por inteligência artificial. Só que o que eu fiz foi ensinar o Francesco como gerar um prompt, né, como pedir para a inteligência artificial aquilo que ele queria, e a partir daí a entrega da inteligência artificial era feita e ele ia escolhendo, não, isso eu quero, isso eu não quero, não, isso está com a minha cara. Tá? Aí ele escolhia, e a partir daí ele foi colocando a imagem inicial de exemplo e pedindo para ilustrar segundo a civilização que ele queria. Então ficou um livro, a produção das imagens ficou bem consistente, gerando, né, uma continuidade no livro. Então foi um trabalho bem interessante. E eu acho que isso alia duas coisas muito importantes. A primeira é que, na verdade, ele escreveu o livro inteiro usando lápis e papel. Né? Então ele fez na mão o livro, isso foi um pedido que a gente fez para ele, que ele não usasse computador, porque a gente restringe bastante o uso de telas para ele, mas ao mesmo tempo ele usou o que há de mais contemporâneo, né, no uso da tecnologia para gerar as imagens do próprio livro. E aí tem várias questões que eu quero colocar, né? A primeira é que ele criou uma identidade única para aquele livro, que é o que você falou, que ela ficou muito uníssona, né? Todas as imagens ficaram muito parecidas porque o prompt ele foi trazendo isso. A segunda questão é que você ensinou ele a dar esse comando, essa mensagem para a inteligência artificial. E é muito positivo ele aprender nessa idade, porque ele vai tirando as barreiras, as crenças limitantes sobre a inteligência artificial, que muita gente diz que a inteligência artificial ela vai tirar o emprego e a oportunidade das pessoas. Eu vou um pouquinho mais além. Eu acredito que quando a gente vai unindo as nossas competências e habilidades à inteligência artificial, nosso material fica muito mais bonito, não é? Eu concordo. Eu concordo que se você não tiver uma inteligência real para alimentar e programar essa inteligência artificial, as respostas que você vai ter serão inutilizáveis.
Você acredita que por ser gerente de produto, você tem um olhar mais cuidadoso para esse produto que ele lançou? Com certeza. Com certeza. Na verdade, eu às vezes tinha que me controlar para não ser muito crítico, né? E deixar que a naturalidade dele estivesse presente ali, né? Porque, na verdade, nós fizemos uma autopublicação, ou seja, não tivemos uma editora tradicional por trás. Então, quem acabou fazendo a editoração fui eu. Então, eu tive que me controlar para não alterar nenhuma parte do texto que ele tinha escrito, né? Então, isso foi uma coisa bem difícil, porque como gerente de produto, a minha natureza é palpitar naquilo produto que está sendo entregue, né? Mas eu não podia interferir nesse caso. Exatamente, porque quando a gente faz uma produção via editora, a editora tem os revisores e o revisor, ele ajusta, só ajusta. Mas numa produção independente, familiar, né, que estava todo mundo ali prestando atenção nesse momento dele, né, e agindo de forma que ele pudesse levar isso adiante até concluir, eu acredito que tenha sido desafiador não poder dar nenhum pitaquinho ali, né? O produto é dele, né? Ele quem está lançando. Exato. Muito difícil. Muito difícil se conter. Eu, como dona de uma agência de comunicação, marketing, prensa, o nosso trabalho, ele visa criar uma persona corporativa e por meio da persona do cliente, sim, trazer os produtos com aquela identidade dele. Claro que como mentora de carreira, negócio e empreendedorismo, eu também opino, mas a palavra final é sempre do cliente, né? Exato. Francesco, Sim. conta para mim. Independente do papai e da mamãe em casa, você tem professores na escola. Sim. Série que você está. E quando você lançou o seu livro e levou para os seus professores, qual foi a reação deles? A reação da minha professora foi de extrema alegria, só que ela não pode representar isso em classe, porque senão os outros podem ficar meio assim, né? Mas ela falou muito bem de mim, assim, ela escreveu um monte de bilhetinhos me elogiando demais pelo meu feito. E também... Sim. Que série que você tá? 4º ano. 4º ano. Você estuda de manhã ou à tarde? De manhã. De manhã, olha que legal, né? E quanto tempo você levou para escrever esse livro e quantas páginas tem seu livro? Eu demorei 1 ano para escrever esse livro, ele tem, se não me engano, 56. 56. Você utilizou o mesmo tempo que um adulto utiliza para escrever um livro. Porque a gente precisa colocar a ideia no papel, e a partir do momento em que a gente coloca ou no papel ou no computador, essas ideias vão crescendo e vão tomando outro corpo. Né? E à medida que isso vai acontecendo, o livro vai ficando pronto. Durante esse 1 ano, me conta, o que você fazia? Você só escrevia o seu livro ou dava tempo de você brincar, dava tempo de você jogar videogame? Como é que foi? Conta pra tia. Dá tempo de jogar videogame? Nunca dá, porque eu não sou muito fã, né? Mas, sim, eu brincava bastante. Mas, assim, tinha vezes que eu escrevia também bastante. Teve vezes que eu acordei até 5h30 da manhã só para começar a fazer os rascunhos. Então, isso te trouxe muita motivação a ponto de você levantar praticamente de madrugada, que é a hora do programa na rádio, às 5h30 da manhã, para que você pudesse dar continuidade às suas ideias. E quando a gente está escrevendo, você passou por esse processo criativo de levantar de manhã com as ideias fervilhando já na cabeça e você falou, preciso escrever? Foi assim? Foi. Uau, que delícia! Isso é maravilhoso, né? Porque a gente, às vezes, está no trânsito, né? Eu uso muito esse recurso, né? De pegar o celular e gravar o que eu estou
pensando para eu não esquecer, porque não dá tempo de eu anotar ali, mas é muito legal ver ele falar nessa idade, né, que ele levantou praticamente de madrugada para escrever. Mais de uma vez. Nossa, dormindo no final de semana e ele às 5:30 da manhã já lá fuçando nas coisas dele, fazendo barulho, porque tá com a cabeça fervilhando, né? É engraçado isso acontecer com a criança também, né? Essa ansiedade, né, para colocar no papel, né? Acho que é um processo criativo, né, que te impele a seguir dessa forma. Exatamente isso, né? Toda vez que a gente se dedica a um tema, a um assunto, parece que a gente vai estimulando, né, o nosso campo mental e as ideias vão vindo o tempo todo, né? E eu quero saber de você, Francisco, além da escola, além de gostar de escrever, você toca algum instrumento, você faz esporte, o que você faz? Me conta. Eu toco piano, né? E eu pratico futebol também. Sou goleiro. Olha, que gostoso isso. Sabe que eu também comecei a praticar piano, comecei a estudar piano aos 6 anos de idade. E aí, olha que legal, eu me formei, foi a minha primeira graduação, eu dei aula durante 15 anos, eu toquei profissionalmente, tanto em hotéis quanto em bares à noite, eu amava fazer isso, mas eu descobri que só a música não me preenchia, porque não era o que eu ensinava, era como eu ensinava que fazer com que as pessoas aprendessem melhor e mais rápido. Então, eu fiz a comunicação e marketing, porque eu entendi que eu podia desenvolver muito mais a minha carreira, mas a música não me larga, não. Qualquer dia a gente vai tocar juntos. O que você gosta de tocar? Beethoven. Beethoven? Estudando clássico. Sim, clássico. Clássico e barroco. Eu amo barroco. Você sabia que o movimento barroco, quando você se aprofunda no Bach, Handel, Vivaldi, esse tipo de música, ele desperta em você o lado criativo muito mais rápido do que os outros tipos de música? Sério? Então você deve ter ouvido muito barroco para poder despertar assim tão cedo esse seu processo criativo, né? É verdade, acho que eu ouvi bastante barroco mesmo. Acho que faz sentido, né, o que eu estou falando. Me conta uma coisa sobre o livro. Sim. O seu pai me contou que o livro ele tem um objetivo social. Qual é esse objetivo? O objetivo dele é eu levar os livros para as crianças hospitalizadas, para elas terem acesso à educação. Em que momento você pensa em levar esse livro para as crianças hospitalizadas? No momento que eu tive a ideia de escrever, que quando eu terminei o primeiro rascunho, eu pensei nisso. Olha, que legal. Então, o livro ele tem renda revertida também para alguma entidade, é isso? Na verdade, nós já fizemos uma primeira entrega, foram entregues 100 exemplares no GRAAC, então foi há pouco tempo a sessão de autógrafos lá para as crianças hospitalizadas, para as que estão fazendo tratamento lá, e foi uma manhã muito linda, muito emocionante. Eu acredito. E agora nós estamos preparando uma segunda leva de livros, né, que será entregue para as crianças que estão fazendo tratamento no Hospital das Clínicas. Então você pensa em fazer em vários lugares diferentes. A cada doação de livros, você faz num lugar diferente, é isso? Sim, Francisco, deixa eu te falar uma coisa. Eu já tenho 12 livros assinados por mim, com a minha curadoria e coordenação editorial. O
papai, ele foi o seu curador nesse sentido, né? Porque ele te ajudou com o conteúdo, ele te ajudou na escrita, ele te ajudou com as fotos. E eu faço exatamente isso com os autores. Já passaram pela minha mão mais ou menos uns 230 coautores. Tanto em processos e projetos coletivos, que são várias pessoas escrevendo o mesmo livro, como em livros individuais, além de eu ter os meus livros individuais também. E sabe o que eu percebo? Que o nosso cérebro, ele grava esse momento de noite de autógrafo, tarde de autógrafo, como um dos 10 momentos mais felizes da vida da gente. Eu já tenho muitos livros e eu posso te dizer isso. A gente vai lembrar dessa data para o resto da vida. Não só você, como as crianças, como seu pai, a sua mãe, todos aqueles que estavam em torno de você. Como foi para você distribuir para as crianças esses livros e ainda autografar os seus livros para elas? Foi uma sensação muito boa. E também inexplicável, como eu já disse no início do vídeo. Foi uma felicidade também inexplicável. Né? E pro pai? Conta. O pai chorou, não chorou? Chorou muito. Claro o pai chora por qualquer coisa. Mas essas conquistas, elas precisam ser comemoradas. Né? E esse é o tipo de situação que, foi o que eu falei no começo, muitos adultos passam uma vida inteira, Francisco, presta atenção nisso, muitos adultos passam a vida inteira querendo publicar o seu livro. Né? E o meu pai faleceu com 80 anos, ele sempre esteve à frente da empresa dele, ele foi diretor de banco durante muitos anos, depois abriu a empresa dele na área de desenvolvimento pessoal. Ele dava treinamento a vida inteira para grandes executivos e passou uma vida inteira querendo lançar o livro dele e acabou não lançando. Então ele sempre falava, eu me dediquei mais aos artigos, eu podia ter dedicado o mesmo tempo para um livro, não fez isso, e são os arrependimentos que a gente tem ao longo da vida, né? Então, são de lançar um livro, de ter um filho e plantar uma árvore. Você começou pelo fim da vida de muita gente, né? Porque a pessoa lança o livro, às vezes, lá na frente, né? Quando já tem seus 20, 30, 40 anos de idade. Você começou agora a fazer isso, né? Então, você realmente precisa prestar atenção às suas ideias, porque as suas ideias, elas têm um conteúdo. Então, não deixa no vazio. Eu tive uma ideia, corre lá, anota no seu caderninho, e depois, num outro momento, você vai desenvolvendo, porque esses processos criativos, eles não vêm para todo mundo. E você já tem aí essa organização, o planejamento, né, que vem muito dos seus pais também, né, Ricardo? A gente tenta orientá-lo para que ele cumpra, né, aquilo a que ele se dispõe. Então cabe até dizer, né, que ao longo desse ano houveram pausas onde ele se desinteressava na escrita e depois ele lembrava, meu livro, eu só falava para ele, então, se você não escrever, ninguém vai escrever por você. E aí ele voltava a pegar e a fazer e passava por uma nova onda de entusiasmo, né? Então eu acho que o que nós fizemos, e principalmente minha esposa, foi exatamente criar as condições para que ele não desistisse. Porque, assim, é muito complicado você ter essa persistência, essa perseverança e não largar um assunto pela metade. Tá? Porque é mais fácil, eu acho, você pensar que meu livro vai ser difícil de ser vendido, meu livro vai ser complicado de ser distribuído, e você tomar a decisão de interromper.
talvez o propósito maior do livro, que é a distribuição para essas crianças hospitalizadas, foi um grande incentivador para a não desistência, né? E para se organizar e ter o processo concluído, e concluído com sucesso, eu digo. Exatamente isso, né? Quando você tem um propósito, fica muito mais fácil, porque se ele simplesmente chegasse e falar, eu vou escrever um livro, realmente ele poderia ter abandonado esse processo da escrita no meio do caminho, porque não tinha propósito. Mas como esse propósito era um objetivo muito grande, né, Francesco, estamos falando que ajudar as crianças é realmente muito forte isso em você, né? Então, por isso que você chegou na conclusão do livro. É verdade. E como é que as pessoas que querem adquirir o seu livro para ler sobre a história das civilizações, elas fazem para adquirir? Onde que está a venda? Tá em venda em todos os sites, acho, né, pai? Todos os sites. Ele foi colocado no site do Clube de Autores, não é? E depois ele foi propagado via Amazon. Então, hoje, o livro está sendo vendido em praticamente todos os sites do mundo, né? Então, a Barnes & Noble, nos Estados Unidos, está sendo vendido na Áustria, Índia, Portugal, Espanha. Eu fiz uma busca outro dia, eu fiquei surpreso, né? Porque a gente não tinha ideia como era esse processo, né? Nós fizemos realmente amadoristicamente. E ver que a distribuição é possível, né? Realmente foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa saber que ele está acessível em qualquer lugar. Isso é muito prazeroso, né? Poder ver que as sementinhas dele já estão florescendo e crescendo em outros lugares também. Francesco, você sabia que é possível, daqui a algum tempo na sua vida, você rever esse livro, fazer uma nova edição, publicá-lo por uma editora, e aí sim buscar um best-seller com esse livro? Buscar um quê? Então, muito legal essa pergunta que você fez. Um best-seller é um daqueles livros que é mais vendido, que todo mundo vê na imprensa, que fala assim, o padre Marcelo vendeu mais de 2.000 livros do seu livro, o empresário tal já vendeu mais de 2.000 livros, é um best-seller. Então, quer dizer que quando você vender mais de 2.000 livros, comprovadamente, né, com nota certinho, você ganha um selinho lá de best-seller na próxima edição. Você já imaginou isso? Ser um autor mirim, um escritor mirim, que pode começar a ter influência positiva para outras crianças? Aí é legal. Ai, legal, né? Você já imaginou? Você chega lá no hospital hoje, você doa os seus livros e você autografa. E tudo bem, você sai de lá. Mas amanhã você está andando na rua, depois de amanhã, e chega alguém, você não é o Francesco Infantozzi daquele livro? Olha, eu quero um autógrafo no meu livro. E aí? Sim, aí o negócio ia ser bem... Aí vai ser legal, né? Ele já está todo feliz porque na escola as professoras acabavam permitindo que ele desse uma partezinha de aula de história, né? Então no início a criançada não gostava muito, mas depois que ele lançou o livro, aí o pessoal pede aula e aplaude e fica... ele chega em casa todo entusiasmado. Que legal, né? Porque nessa parte da infância
quase início de adolescência, né, que a gente percebe quais são os talentos e competências que você tem, Francisco. Você está aí se mostrando um excelente professor, né, um excelente escritor e uma pessoa que, acima de tudo, se preocupa com o outro, né, porque você já lançou o objetivo desse cunho social, né. Você está vendendo bastante? Acho que tá, né, pai? Olha, surpreendentemente sim, porque mesmo sem a divulgação, né, e assim, o lançamento foi basicamente só propagando entre amigos, propagando em rede social, né, mas já são quantos tem? 490 livros. Olha, que tudo, isso é maravilhoso. Francesco, ao longo do tempo você vai aprender a fazer uma planilha, né, com todos os nomes das pessoas que compraram, com quanto elas pagaram, e aí você vai começar a olhar o seu dinheiro crescendo, porque está entrando o dinheiro. O que você está fazendo com o dinheiro dos direitos autorais da venda do livro? Eu estou economizando na minha conta bancária. Oba, isso é maravilhoso. É muito gostoso a gente economizar, porque aí a gente tem uma perspectiva de comprar alguma coisa pra gente, não é? O que você tá pensando em comprar? Só pra mim, não deixa seu pai ouvir, né? Uma coisa que eu gostaria muito, assim, de comprar mesmo, na verdade, são duas coisas. Já cresceu a lista. Eu falei só uma, mas pode contar duas. É que são duas coisas muito importantes que eu quero, né? Então me conta o que é, quero saber. A primeira é um ferrorama. Uau, que lindo! É maravilhoso, né? Eu adoro. E a já ia falar a terceira, mas a segunda é um kit cheio de diamantes de Lego. O Lego é tudo de bom também, né? Maravilhoso. Eu gosto muito de montar. Os dois brinquedos estão aprovados, tá? Gostei bastante, porque são brinquedos muito educativos, né? Então, um deles vai te ajudar a olhar para o seu trenzinho e ver para onde ele vai, então você vai construindo caminhos, e o outro você vai construindo casinha, edifícios, né? Eu não sei exatamente o que é o diamante do Lego, mas eu imagino que seja isso como era antes, né? Não, os diamantes de Lego são... Então, sabe os diamantes de verdade? Sei. Então, pensa nele, só que de brinquedo. Desse tamanho aqui. E o que você vai fazer com esses diamantes de Lego, me fala? Eu coleciono, eu já tenho bastante, uma bela coleção de diamantes. Eles são diferentes entre si? Sim, são. Tem uns que são de cores diferentes, por exemplo, assim, eu tenho 2 verdes, 3 vermelhos, 8 brancos. Aliás, você é um grande colecionador, né? Você faz coleção do quê, filho? De selos, de notas de cruzeiro e de moedas. Eu já fiz essas 3 coleções também, de selo, de nota de cruzeiro e de moedas antigas, né? Então eu tinha uns álbuns, né, para a gente poder encaixar as notas, para elas não amassarem. Você também faz isso? Não, o álbum eu não tenho. É legal para você não amassar, não rasgar a nota. E as próprias moedas, ao longo do tempo, elas vão tendo mais valia, né? Então, agora, aquela moedinha de R$1, que era das Olimpíadas, ela está valendo, acho que R$6. Eu não tenho... Eu nem lembro o valor. Acho que R$6. Não lembro. É que eu tenho um monte das Olimpíadas também. Então, mas tem uma moedinha específica para valer, assim. Aí você pode vender para colecionador ou continuar colecionando e aumentando a sua coleção, porque ela vai aumentando o valor dela, né? Uhum. Só que eu coleciono, assim, mais moedas antigas do que essas moedas de R$1, mas eu também coleciono elas. Ah, que legal. Isso é maravilhoso. Você
sabia que quem tem profissão, quem tem um hobby, são pessoas mais felizes na vida? Sério? Já existem estudos de pessoas que têm hobby e que são pessoas mais sociáveis, pessoas que têm um coração com um olhar diferente, pessoas que se dão melhor com trabalhos em times, em equipes, são pessoas que não só se preocupam com as mídias sociais e vão além desse olhar de só ficar vigiando a vida dos outros. Então são pessoas mais felizes. Eu quero saber de você, Francisco, quais são os próximos planos que a gente pode esperar aí? Você quer escrever novos livros? Não só quero, como já estou escrevendo. Que delícia! Parabéns! Pois, É mesmo. Então vamos falar de 2 livros novos. O primeiro é o quê? é um livro de poesia que só falta eu revisar e a gente edita. Que determinação. E o outro, o segundo? É um livro de narrativa de aventura que, se tudo der certo, eu pretendo que ele tenha 210 páginas. Por que esse objetivo de 210 páginas? De onde vem esse número na sua cabeça? Do livro do Rei Arthur, que ele tinha 347. Eu pensei assim. Eu pensei assim. Então, a livro de narrativa de aventura. A narrativa de aventura tem que ser vários livros, várias histórias dentro de uma, só que com o mesmo personagem. Aí eu pensei assim, por que será que eu não posso escrever um livro longo? Se o do Rei Arthur e tantos outros que eu já conheci, Banhoé, muitos outros, tem mais de 110 páginas. Mas sabe que eu também sou uma pessoa como você, assim, que adora escrever, e eu me empolguei tanto que logo depois da pandemia, que foi aquele momento em que a gente ficou em casa, você deve se lembrar, você era menorzinho, mais pequenininho, mas você deve se lembrar, né? Eu me empolguei tanto que eu escrevi quase 600 páginas de um livro. Aí eu entendi que eu podia fazer uma coleção e eu dividi em 3 livros e ficou mais saudável, porque ficaram 3 de mais ou menos, um com 180, outro com 210, que é o seu número, outro com 140 e pouquinho. Então, quando a gente escreve um texto muito extenso, a gente pode ir dividindo e fazer uma coleção. Entendeu? Perfeitamente. Exatamente, é o que você vai fazer, né? Me conta uma coisa, na sua cabeça hoje de 9 anos, você pretende se tornar um escritor e até viver dos seus livros para você seguir uma carreira com os livros, em paralelo ao que você vai fazer na faculdade? Assim, seria uma ótima opção, mas vai depender muito do que eu quiser fazer até eu chegar lá no ensino médio. Claro que eu ainda vou querer continuar escrevendo, só que aí eu vou ter que escolher uma profissão, ou continuar sendo escritor. Mas as profissões, assim, que tem quase que 100% de chance de eu seguir, são ou padre, ou arqueólogo, ou advogado, ou médico, ou maquinista, ou foguista, ou chefe de estação, ou engenheiro ferroviário, ou organizador de casa. Porque eu gosto de tudo certinho. Gostei do que você trouxe, porque você trouxe aí uma gama de profissões que nem todas se combinam entre si, mas que todas têm um ponto em comum. Que o engenheiro traz muito, que é o planejamento, a organização, né? Aquele pensamento mais linear, né? Claro, coisas estão mudando e muito em função da inteligência artificial, e isso vai impactar as carreiras para o futuro, né, Francisco? Sim. Mas o que a gente quer ser quando a gente é criança, e essa pergunta que os pais fazem, né, o que é que você quer ser quando crescer, impacta muito, porque eu queria ser professora. Eu me tornei professora de música, dei aula durante muitos anos, e aí ao longo do tempo eu fui migrando, né, para abrir a minha agência, abrir a minha empresa, e
eu descobri que eu podia ser mentora. Então, de professora para mentora é uma linha muito parecida, né? Porque como mentora eu continuo ensinando as pessoas, embora eu tenha ido estudar para poder entender o que eu tinha que fazer, né? Então, se tornar um escritor junto com uma profissão é extremamente importante, porque você vai aprender e passar para os outros tudo aquilo que você aprendeu pelos livros, né? Pois é. Que delícia de conversa, a gente está chegando no final da nossa entrevista, olha como passou rápido. Pode mais um pouquinho, não? Então, eu quero ouvir de você duas coisas. A primeira, que mensagem que você quer deixar para as crianças que você conhece nos hospitais, não só com o seu livro, mas sendo proativo, essa criança dinâmica que se organiza para fazer e consegue acabar o seu livro. Que mensagem, que dica você quer deixar para as crianças? Eu quero deixar essa dica assim. Sempre realize seus sonhos, mesmo com as suas dificuldades. Faça o possível para você sempre conseguir alcançar o seu objetivo. Faça o que você quiser, mas sempre faça o seu melhor. Perfeito. É exatamente isso que eu esperava de você, que você falasse. E a segunda coisa, eu vou pedir para você, a gente vai parar aqui, eu vou pedir para você tocar piano. Você toca? Toco. Eu vou tocar a Sonatina de Beethoven, tá? Pode tocar, por favor, porque eu conheço. Ricardo, as crianças precisam de música na vida, né? O quanto a música, ela traz a autoestima elevada, ela traz a sensação de pertencimento, de time, pertencimento individual, isso é maravilhoso. Em tudo, em absolutamente tudo, a música auxiliou. Na conclusão de objetivos, ele na própria matemática, ele assim que ele começou a deslanchar na música, a matemática para ele começou a fluir com uma facilidade imensa. Então, assim, é maravilhoso ver as mãozinhas dele tocando, a mão esquerda, a mão direita, tocando coisas tão diversas e saindo um som tão bonito, né? Eu sei que você tá doido para tocar. Toca pra gente, por favor. Tá bom. Agora o palco é seu, brilha. Uau, que tudo! Parabéns, volta pra cá, senta aqui com a gente. Mas deixa eu só desligar aqui o piano. Vamos ver se copia. Agora vamos pedir para a mamãe sentar do seu lado, né, para que a gente possa finalizar a nossa entrevista. Vem aqui, mamãe, vem. Oi, mamãe coruja, tudo bom? Parabéns pro seu filho. Que ele Obrigada.
a estrela brilhante aí que ele traz, que ele continue sempre dando toda essa... Não pode chorar, hein? Porque eu já estava chorando aqui. Eu tô. Que ele continue dando toda a alegria, não só para vocês, mas como por todos os ambientes que ele passa, principalmente para as outras crianças, né? Essa é a missão dele, né? É a missão dele. Muito obrigada. Que lindo! E aí agora eu quero te dar uma dica sobre a sua música. Você percebeu que o começo da música você talvez goste mais, você se empenha mais. E aí vem os outros trechinhos que você diminui, retarda um pouquinho a velocidade. A minha dica é, estude mais o que você não sabe, porque o que você sabe, você já sabe muito bem. E aí você consegue deixar a sua música mais equilibrada. Era assim que eu fazia. Mas eu quero agradecer muito pela presença de vocês, foi uma conversa muito agradável, né, passar esse tempo aqui com vocês, tanto que passou muito rápido, né? Parabéns, Exato. filho, viu? Parabéns, e que ele continue esse anjinho aí, produzindo tudo que ele quer fazer de bom na vida. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Então, para você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, para você que ficou com a gente até o final, eu percebo que conversar com o Ricardo e o Francesco é redescobrir o poder dos sonhos e da força da empatia. Ele nos mostra que quando um coração puro se une a uma grande ideia com um propósito, nascem projetos capazes de transformar realidades de outras pessoas, e no caso aqui, das crianças, porque ele trouxe e levou o seu livro, deixou o seu livro chegar às mãos de outras crianças em tratamento de câncer no INGRAAC, com novas ações que estão a caminho, com o objetivo de distribuir exemplares em diferentes hospitais. Então, se você quer fazer parte dessa corrente do bem, continue contribuindo com projetos como esse, ou simplesmente compartilhe essa história do Francesco, porque o próprio Francesco nos ensina que nenhuma ação é pequena quando nasce do amor. Francesco, parabéns para você, um beijo enorme. Ricardo, parabéns para você. Obrigado. Grande. E nos vemos em breve no próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.